Graça e paz ao coração de vocês. Uma honra mais uma vez poder ministrar o Evangelho, ter esse tempo junto com vocês. E eu queria começar lendo Romanos, no capítulo 1, no verso 20 em diante. Eu vou ler na NVI. Romanos, capítulo 1, do verso 20 em diante, diz assim: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Deus os entregou segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador bendito para sempre. Amém. Em 2008, 2009, aconteceu um fenômeno nas principais capitais financeiras do mundo, Nova York, Londres, na Suíça, de grandes executivos, diretores de banco, CEOs, que começaram a se suicidar. Para quem não lembra, 2008 teve uma crise financeira mundial, começando pelos Estados Unidos. E esses homens extremamente bem-sucedidos, bem relacionados, famosos nas suas áreas, começaram a dar tiro na própria cabeça, se jogar das suas coberturas. Literalmente, o desespero que eles provaram levou eles a ações calamitosas. Mas o que pode acontecer dentro do ser humano? E interessante, vale frisar, que um fenômeno parecido aconteceu na década de 30, em 1929, quando houve uma crise na Bolsa de Valores de Nova York. E aí a gente se pergunta, o que pode levar um ser humano a esse nível de desespero? O que pode fazer? Crise financeira? Mas será que a crise financeira é suficiente para fazer o cara devastar filho, família, tudo à sua volta ao tirar a própria vida? E para você e eu entendermos, a gente precisa olhar para uma realidade que acontece no coração humano, que é a fabricação de ídolos, a idolatria. Mas você fala, não, a maioria desses homens eram ateus, a maioria deles não era religioso. Por quê? Porque na nossa mente contemporânea, idolatria é aquela pessoa que está curvada dentro de um templo na frente de uma grande imagem. Lógico, isso também é. Mas quando você vê a narrativa bíblica, e quando você começa a entender a natureza humana, você vai ver que esse movimento interior que acontece dentro de todos nós, é uma capacidade que o ser humano tem de criar ídolos dentro de si. Falsos deuses. E para você entender esse fenômeno, dentro de mim, dentro de você, você tem que entender a narrativa desde o Éden.
O que a narrativa bíblica conta é que o ser humano, todos nós, fomos vocacionados, criados e vocacionados por Deus para, como senhores da criação, para refletir para a criação a glória de Deus. E essa vocação de mordomia, de agentes de Deus no mundo, ela flui de uma experiência profunda de adoração. Quando o ser humano extrai da glória e da graça de Deus sua identidade, seu significado, seu valor, e prova essa realidade e reflete ela para a criação. Mas o que se constrói para o nosso entendimento é que houve uma ruptura, houve uma falha vocacional. O ser humano se rebelou contra a sua vocação. E essa rebelião vocacional, ela flui justamente de uma falha na adoração. Paulo diz em Romanos 1 que o ser humano se rebelou, quis se tornar senhor de si mesmo. E por consequência disso, e aqui que é muito importante você entender, o fato de hoje nós vivermos com a natureza caída, não alterou a nossa vocação para a adoração. Essa inclinação habita o ser humano. Entenda, nós sempre estamos adorando. Não é a questão se, a questão é o que nós estamos adorando. E por causa dessa rebelião, dessa quebra, o texto paulino fala que o ser humano começou a criar ídolos para si, coisas criadas. Por isso que essa expressão, que não é minha, ela é usada por Calvino, que foi um dos grandes reformadores no século XV, XVI, que a alma humana, o coração humano, se tornou uma fábrica de ídolos. O Nietzsche, cara ateu, ele dizia que nesse mundo, nós lidamos com pouca realidade. Nós lidamos, na maioria das vezes, com ídolos. E ele não estava falando daquela imagem aonde você adora a vaca, adora o bezerro, adora aquela estátua. Isso acontece, mas é uma caricatura. A grande questão é que o nosso interior, ele é tão complexo e sofisticado nos movimentos que ele realiza, que um ídolo não é um negócio que você se ajoelha e faz sinal da cruz. Um ídolo é aquilo que a sua alma projeta, aquela sensação de que se eu tiver isso, se isso estiver na minha vida, então eu sou alguém, então a minha vida tem valor, então a minha vida tem significado. Um ídolo é aquilo que a sua alma tem medo de que, se eu perder isso, então a minha vida é devastada, então eu deixo de ser alguém no mundo. E isso, meus irmãos, a nossa alma faz com todo tipo de coisa. A gente faz com o dinheiro, a gente faz com o sexo, a gente faz com a nossa carreira, a gente faz com o nosso ministério, a gente faz com nossos filhos. E é aqui que é o grande desafio para a nossa mente. Porque é fácil você olhar para a Cracolândia e falar, ali tem pessoas doentes, que precisam de ajuda, viciados. Mas o nosso desafio é olhar para o mercado, para uma pessoa altamente, entre aspas, bem-sucedida, aquela mãe ultra super cuidadosa, aquele pregador incrível, aquele músico maravilhoso, e falar, existe ali uma relação idolátrica. Porque um ídolo não é necessariamente uma coisa ruim.
Paulo vai dizer que são coisas criadas por Deus, mas que a sua alma projeta um valor absoluto naquilo. Porque o que um Deus faz? Eu te protejo, eu digo quem você é, eu te dou segurança, eu te justifico, eu te valido. E a nossa alma começa a projetar em coisas criadas esse significado distorcido. E aí, o casamento, tem nada errado de você querer casar, bênção, maravilhoso, se torna um ídolo na tua alma, que é quando a sua alma começa a pensar assim: eu só sou alguém se eu casar. Ou é aquela pessoa que não consegue ficar solteira, aquela pessoa que sai de um relacionamento, entra no outro, que ela sente que a vida dela está aquém, que não tem significado, porque a identidade dela se tornou o marido, a esposa, os filhos. Isso é muito comum com mulher mais velha que tem filho. O filho se torna um ídolo dentro dela, aonde a criança é sufocada, porque ela não é uma criança. Na alma dela, inconscientemente, aquilo se tornou: se eu for uma excelente mãe, se eu for, aí eu tenho valor. Se eu casar, esse peso geralmente pega mais mulher. Em ambiente conservador, religioso, então, a mulher parece que ela é uma cidadã de segunda categoria se ela não está casada. Ela é tratada assim. Tipo, não casou ainda? E aquilo se torna... E como ela está orando por aquilo, e é por uma família, ela não se dá conta no lugar que aquilo entrou dentro dela. Aquilo se tornou um ídolo. E por se tornar um ídolo, a família, o filho, é uma relação com potencial abusivo. Porque é aquela pessoa extremamente ciumenta, é aquela pessoa que não sabe ouvir não, é aquela pessoa que se alguém olha para o filho dela e diz que ele está errado, ela vira um bicho. Uma relação de idolatria. E o perigo disso, meus irmãos, é que essa realidade produz rupturas. Rupturas éticas. Porque como você tem uma relação distorcida com aquilo, a sua ética se relativiza. Por exemplo, Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 3, que a ganância, olha que interessante, ele está falando para irmãos que creem em Jesus, ele fala: cuidado com a ganância dentro de vocês, porque ela é idolatria. O cara começa a se relacionar com o dinheiro, com os bens, com o carro. Para todo mundo, ele passa de um bom trabalhador. Hoje em dia ficou até na moda, é chique falar que você é workaholic. Cara, isso é uma doença, é vício em trabalho. Você está tão viciado quanto o cara na Cracolândia. Só que o cara da Cracolândia admite que está doente, você não. Você é aplaudido socialmente. Mas uma relação idolátrica está acontecendo com seus negócios, com a sua carreira, com a sua conta bancária. Porque aquele ídolo, aquela relação idolátrica, começa o dinheiro, que Jesus chama de mamon, os gregos chamavam de Ártemis. Começa a dizer assim: quem é fracassado, quem é vencedor, a partir de quanto o cara tem na conta. E o pior, que o cara vem para a igreja, nessa loucura escravizante, para Jesus ungir a escravidão dele, para ele ser alguém nos padrões da doença.
Porque então eu oro, eu rezo, eu dou 3 pulinhos, eu faço um negócio que Deus vai fazer eu romper os meus negócios. Só que ele não se deu conta. E parênteses, meu irmão, não tem problema nenhum, dinheiro é uma coisa legal. Ganhe, trabalhe, viaje, dê presente para mim, me leve junto na viagem, está tudo bem. Ajude. Dinheiro com uma pessoa com uma consciência generosa é uma bomba de bênção, você ajuda todo mundo. Mas eu não posso negligenciar o fato que a minha alma tem uma capacidade incrível de distorcer o significado e o dinheiro se tornar um Deus na minha alma.